Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro faz forte discurso sobre política no Brasil. Foi só a gente deixar a presidência que parece que as portas do inferno se abriram. É isso mesmo, veja o vídeo. Não sei se vocês repararam, foi só a gente deixar a presidência que parece que as portas do inferno se abriram para lá. Não é apenas a questão do aborto. Quando eu era presidente, essa é uma matéria que não entrava na pauta. É a questão também da liberação das drogas, que esse outro lado sempre quis. Não é novidade para nós, mas sempre soubemos de por que eles querem isso. É a questão também da propriedade privada, que quando estive à frente da presidência, repito, essa questão não era discutida. É um fato novo também, mas que brevemente todos saberão a profundidade dos seus malefícios. Foi a questão do marco temporal que atinge em cheio aos homens do tempo. Ao longo de 4 anos, creio que fizemos o possível para que a nossa população começasse a entender o que era política no Brasil. Não basta dizer que todo o poder emana do povo. Isso sozinho não tem valor. Que pode ter certeza que o povo cubano tem liberdade. O povo venezuelano, norte-coreano também tem liberdade. E não tem. Isso passa por vocês, a partir do momento que a população saiba escolher verdadeiramente os seus representantes. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Mas fiz a opção, pela minha consciência, de estar ao lado do povo brasileiro. E hoje muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos reprováveis, sim, a dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena pesada que tem recebido, muito menos ou a acusação de serem golpistas ou terroristas. Quando se fala nisso, lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Creio que ao longo desses 4 anos, a lei o sistema retirou o ladrão da cadeia e o tornou elegível. O resto da história vocês sabem o que aconteceu. Dizia a vocês, o que foi plantado ao longo de 4 anos ficará para sempre no meio de vocês. Milhares de novas lideranças apareceram pelo Brasil. Coloquei alguns jovens políticos aqui do meu lado neste momento, que não vão estar do outro lado jamais. Não interessa o preço que eles têm que pagar por isso. Eles, eleitos por vocês, continuarão mais do que fazendo história, mostrando o verdadeiro norte da nossa nação. O poder de vocês só é justo, só é válido, se for depositado em cima de pessoas que tenham realmente, mais que vergonha na cara, um compromisso de mudar o destino do nosso Brasil. Ao longo desses 4 anos, aprendemos a dar valor realmente aquilo que nos torna um país livre e respeitador. Aprendemos a amar a nossa bandeira nacional.
a cantar o hino nacional com lágrimas nos olhos, a respeitar a família brasileira, a respeitar a propriedade privada, a mostrar para todos vocês que o Brasil, no momento, não é apenas um país do futuro, é um país do presente. Ninguém tem as riquezas que nós temos. E o que estava dando errado é a indicação da classe política, bem como a indicação daqueles que compõem outros poderes no Brasil. Quem faz as leis e que as revoga é o poder legislativo, não é o executivo e nem o judiciário. Pode qualquer um propor o que quiser junto ao Supremo Tribunal Federal, como foi proposto a questão do aborto. O que não pode é o Supremo entrar nas questões privativas do Legislativo e querer legislar nesse sentido. A certeza que temos no momento. Eu sou um dos mais velhos aqui presentes hoje, 68 anos de idade, mas tenha tranquilidade, o que foi plantado por nós permanecerá para frente em nosso país. Eu só tenho a agradecer a Deus pela minha segunda vida em Juiz de Fora. Tenho boas recordações de Juiz de Fora. Nada acontece por acaso. Tudo, no meu entender, é uma proposição de Deus. Agradeço aos 4 anos de mandato. Fiz o possível pelo nosso povo. Enfrentamos uma pandemia que todos no mundo todo sofreram por isso. Mas vencemos. Deputado Gustavo Gayer mostra da ligação de Lula e a esquerda brasileira com Hamas, grupo terrorista que atacou Israel. Veja o vídeo. Essa semana, a única notícia que está dominando as capas e as manchetes da imprensa mundial é essa invasão, esse terrorismo, por parte do Hamas contra Israel. Mais impactante mesmo do que a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Mas tem algo que chamou bastante atenção aqui no Brasil. O mundo inteiro está do lado de Israel. Qualquer país minimamente democrático está do lado de Israel e sabe que Israel é o país que está é uma nação que está sofrendo nas mãos dos fanáticos muçulmanos e dos grupos terroristas, com exceção da imprensa brasileira e da esquerda brasileira. Então, embora o fato no âmbito mundial já está amplamente notificado, esse vídeo é para mostrar para vocês o quão perigosa, nefasta e perversa é a esquerda brasileira, junto com o seu escritório de propaganda, que é a imprensa. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês primeiro isso aqui, ó. Vítimas do conflito. Guerra iniciada por Israel após ataque de Hamas deixa mais 65. Preste atenção que ele começa o texto falando guerra iniciada por Israel após ataque de Hamas. Não, terrorismo. Hamas praticou terrorismo, matou pessoas inocentes, estuprou mulheres, esquartejou, torturou crianças. Mas a manchete do Estadão é guerra iniciada por Israel. Israel vai se defender, ele está se defendendo. O único país democrático daquela região está se defendendo. O povo que mais sofreu perseguição, que quase foi dizimado pelos nazistas, mas a imprensa consegue fazer a manchete de uma forma que coloca a culpa em Israel. Vamos lá. Irã e Hezbollah manifestam apoio ao ataque de Hamas a Israel. Hezbollah é um outro grupo terrorista. Irã é um país amigo agora desse governo, que inclusive no início desse governo, o Brasil passou uma vergonha internacional quando o Lula deixou que um navio do Irã se atracasse nos portos brasileiros, o que nos colocou numa situação extremamente complicada, porque o Irã é o país que financia estes grupos terroristas. O Irã é o país que financia os grupos terroristas e é amigo do Lula. Esse Irã é pior do que Maduro na Venezuela. Vamos ver isso aqui? Combatentes do Hamas realizam massacre e fazem reféns no sul de Israel. Por que eu trouxe essa imagem? Combatentes do Hamas. Combatentes. Pessoas que entram em casas de família, matam a família inteira. Isso é combatente, você está lutando com outro exército, com outros soldados. Se você mata pessoas inocentes, famílias, crianças e mulheres, você não pode ser chamado de combatente. Você é um terrorista. Mas a imprensa não chama eles de terroristas. Sabe quem que eles chamam de terroristas? A imprensa brasileira?
senhorinhas do Zap que entram em prédio público no domingo. Esses são os terroristas. Olha aqui. Bolsonaro, generais de governo do DF estimularam terrorismo. Governo foi mole. Isso aqui em relação a 8 de janeiro. Agora, combatentes do Hamas fazem massacres e mantêm reféns no sul de Israel. Você consegue perceber a diferença? Se não conseguiu, tem mais essa imagem. Olha isso aqui. Esses são os combatentes do Hamas. Combatentes do Hamas realizam massacre e fazem reféns. Agora, terrorismo em Brasília. Presta atenção nisso aqui. O dia em que bolsonaristas criminosos depredaram Planalto. Você consegue ver que é uma doença que esse pessoal sofre? Preste atenção. Pessoas que entram e assassinam, torturam e matam famílias, crianças e mulheres são combatentes. Mas foi Israel que começou a guerra. Israel que é atacado todas as semanas por esse grupo terrorista que apoiou Lula. Mas pessoas de verde e amarelo cantando o hino nacional, que fizeram vandalismo em prédio público, mas não colocaram a vida de ninguém em risco, esses são terroristas. Tipo assim, o que está acontecendo com a imprensa brasileira é uma aberração. E não podemos esquecer. O governo Lula ignora o Hamas em nota sobre o ataque terrorista contra Israel. Ele ignorou completamente. Eu quero mostrar para você a nota do governo Lula. Dá uma olhada. Essa é a nota que o Lula soltou. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, afirmo meu repúdio ao terrorismo. Ele não fala Hamas, ele não cita o nome do grupo terrorista. Sabe por quê? Porque esse grupo terrorista é apoiado pela esquerda brasileira e apoiou ele. Esse grupo terrorista apoiou Lula para a presidência do Brasil. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito. Escalada do conflito? O povo entrou matando gente inocente, torturando, matando gente inocente. Não é conflito, foi um genocídio que eles tentaram fazer ali agora. Inclusive, no exercício da presença do Conselho de Segurança da ONU. Conclama a comunidade internacional a trabalhar para que se retome imediatamente negociação com um grupo terrorista. Ele mesmo fala que o grupo é terrorista e depois fala que tem que ter negociação. Pelo amor de Deus, o que passa na cabeça desse cidadão? Agora, o que eu vou mostrar para vocês é a turminha que apoia essa galera. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo essas pessoas aqui, ó? Érica Cocai, Samir Bonfim, Thalíria Petroni, Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, que é o ministro das comunicações agora nesse governo, Orlando Silva. Aqui só tem PSOL, PT e PCdoB. Todas essas pessoas que você está vendo na imagem. Essa aqui é a esquerda brasileira. Todas essas pessoas protestaram contra a tentativa britânica de proscrever Hamas. Preste atenção, houve uma tentativa de proscrever esse grupo terrorista, através até de instituições internacionais, porque é um grupo terrorista que mata pessoas inocentes, e esses deputados ficaram ao lado do Hamas, defenderam um grupo terrorista. Eles defenderam, isso foi amplamente publicizado, aqui ó, amplamente, inclusive Enio Verri, que é o cara que está na Itaipu agora. Meu Deus, essas são as pessoas da esquerda do Brasil, que nos chamam de terroristas. Um povo que apoia grupo terrorista, notoriamente terrorista, no mundo inteiro conhecidos como terroristas, mas os terroristas somos nós. Por que eu gravei esse vídeo? Uma atrocidade está acontecendo contra Israel, mais uma vez, contra o povo judeu, igual os nazistas fizeram, e as pessoas que apoiam o grupo terrorista que fez isso são as pessoas que nos chamam de terroristas e de nazistas. Você está entendendo como a coisa está completamente invertida? E aqui ainda tem a imprensa passando pano para essa galera. A imprensa brasileira está passando pano. E o Lula é incapaz de mencionar o nome desse grupo, porque esse grupo apoia o Lula e foi apoiado por ele. É triste ver isso, mas é a verdade. A esquerda brasileira apoia grupo terrorista, defende esses terroristas que fizeram essas atrocidades que você está vendo esses vídeos que te chocaram. Eu não mostro aqui no meu canal, mas te chocaram. A esquerda brasileira justifica isso e acha que isso é certo. Outra notícia na tela. Venezuela emite ordem de prisão contra o maior opositor de Maduro. É isso mesmo. O Ministério Público da ditadura venezuelana emitiu uma ordem de prisão contra o líder opositor Juan Guaidó e solicitou à Interpol, a Polícia Internacional, a emissão de um alerta vermelho. Guaidó, ex-presidente do parlamento que liderou um governo paralelo a Nicolás Maduro, encontra-se exilado nos Estados Unidos. A denúncia envolve o período do chamado governo interino,
liderado por Guaidó de 2019 a 2022, que foi reconhecido pelos Estados Unidos, Brasil e cerca de outros 50 países que contestaram a reeleição de Maduro. O procurador-geral da Venezuela justificou a prisão afirmando que Guaidó, usando a figura do governo fictício, causou perdas ao Estado venezuelano. Segundo a acusação, ele teria utilizado recursos da estatal petrolífera PDVSA para gastos pessoais, resultando em um prejuízo de 19 bilhões de dólares, aproximadamente 99 bilhões de reais. Já outra notícia na tela. Diretor rebate Lula e diz que integrar Tribunal Penal Internacional é combater impunidade. É isso mesmo. O diretor de Relações Públicas do Tribunal Penal Internacional, Fadiel Abdallah, afirmou à CNN que os países que integram a corte assumiram um compromisso de combater a impunidade e que é importante o Brasil continuar reconhecendo a sua jurisdição. El Abdallah lembrou que cada país é soberano para decidir fazer parte ou não da Corte Internacional, mas afirmou que quando um Estado adere ao Tribunal Penal Internacional, então esse Estado está enviando uma mensagem firme para todo mundo, de que não vai permitir que crimes muito graves fiquem impunes, tenham sido esses crimes cometidos no seu território ou em outros territórios onde a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é aplicável. Segundo o diretor do Tribunal Penal Internacional, os Estados-membros apoiam a justiça, que defendem vítimas e não aceitam a impunidade dos perpetradores de crimes horríveis. El Abdallah concedeu uma entrevista exclusiva à CNN depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não seria preso se fosse ao Brasil, apesar do tribunal ter expedido um mandato de prisão por crimes de guerra contra o líder russo. Como um dos 123 países que reconheceram a jurisdição da Corte Internacional, no entanto, o Brasil teria a obrigação de prender o presidente russo. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.